como a gente pode utilizar os satélites construídos aqui no Brasil e como a gente pode construir satélite aqui do Brasil. Primeiramente, meu nome é Leonardo, eu sou CEO e fundador do Ideia Space. Boa noite, pessoal. Boa noite para o pessoal que está aqui na campus. Boa noite para o pessoal que está aqui tá em casa assistindo a gente. Quero agradecer a presença de todo mundo. E eu sou o Vitor, muito prazer. Eu sou COO do Ideia Space. Bom, e para começar, a gente acredita muito que a educação é a arma mais poderosa que a gente pode utilizar para mudar o mundo. E isso fez a gente começar o processo de fundação do Ideia Space com um time incrível, que no final a gente vai apresentar mais. Bom, e antes eu já quero começar aqui. Quem de vocês já ouviu falar do movimento New Space ou Novo Espaço? Levanta a mão. Uma pessoa. Beleza. Bom, a gente vai explicar um pouco. O que é o New Space? É um novo movimento que está acontecendo dentro do setor espacial, que ele busca o surgimento da indústria dentro do setor, muito mais presente, e além disso, com empreendimentos que estão se tornando cada vez mais comuns com a miniaturização de tecnologias espaciais e também tornando as coisas mais baratas e eficientes. Então, isso é muito importante. E aí a gente vai pegar algumas empresas do setor espacial que são famosas. A primeira, acredito que todos devem conhecer, que é a SpaceX. A SpaceX, por que ela é uma empresa do setor espacial? Que ela está fazendo um estágio de motor reutilizável. E temos outras, como Serologic, que é a argentina, que constrói constelações de satélites inteiras. Tudo isso para colocar em órbita Sol síncrona, né, síncrona com o Sol. Entre Planet Labs, que era do Google, que faz todo o Google Maps. Então, todas essas são empresas que são exemplos do New Space. Mas para o New Space existir, uma coisa teve que acontecer nesse processo do setor espacial, que é a redução do tamanho dos artefatos que a gente coloca no espaço. Então, eu queria convidar vocês que estão assistindo aqui com a gente para fazer uma pequena brincadeira. Eu vou mostrar um satélite, falar o que ele faz, e vocês vão ter que falar o tamanho aproximado de algo que ele tem. Por exemplo, uma cadeira. Vou começar com o primeiro. O primeiro é o SGDC. O SGDC é o satélite geoestacionário brasileiro, que é utilizado para proteger a nossa comunicação e ainda deixar a comunicação em acessos remotos viáveis. Vocês acham que o SGDC tem um tamanho de quê? Um carro? São Paulo? Não. Ele tem um tamanho de um jato regional da Embraer. Então, ele tem um tamanho de um avião. Agora, o Amazônia 1. Bom, e o Amazônia 1? Vocês acham que tem um tamanho de o quê? O quê? Um carro? Um carro. Carro. E aí? É um pouquinho maior que um carro. Tem um tamanho de um ônibus. Sim, é do tamanho aqui, ó, do ônibus, a envergadura dele inteira. De altura, o Amazônia 1 tem 2,5 metros. Então, inclusive, ele parece muito com o ônibus, porque da envergadura ele tem a mesma envergadura de um ônibus e a altura também. E o Amazônia 1 é um satélite também brasileiro que foi produzido para fazer imaginamentos da Amazônia, verificar desmatamento e outros índices a partir de um conjunto robusto que eles têm de câmera. Agora, o satélite de coleta de dados brasileiros. A gente já estava no ônibus, vocês acham que tem um tamanho de quê? Ele coleta dados do meio ambiente, de temperatura, pressão, clima. É isso que ele faz. E aí, o que vocês acham que ele... qual que é o tamanho dele? Pequeno? Chute. Maior. Então, com o tamanho de uma mesa de computador. De uma mesa. Uma mesa de computador. Aí eu vou perguntar para vocês sobre essa questão de satélite. Dá para diminuir ainda mais? Dá? Então, continuando essa aposta. Esse daqui é o ItaSat, foi um satélite produzido no ITA com o propósito de fazer comunicação. Vocês acham que ele vai ter o tamanho de quê? Um computador? Quase. Isso é bom, hein?
Ele tem aqueles computador comercial, tipo uma caixa de sapato. Tem o tamanho de uma caixa de sapato de um Air Force aí qualquer. Sim. E aí eu vou perguntar para vocês de novo. Esse mesmo satélite com essa mesma função, dá para diminuir ainda? Eu acabei dando spoiler, né? O Serpens, que é um projeto que eu tive a oportunidade de construir e ver lançando para o espaço em 2015. Vocês acham que eles vão ter o tamanho de quê? Oi? De um microfone? Um microfone? Quase. Aqui, realmente, dá para ter. O Serpens, no caso, é o tamanho de uma caixa de Havaiana. Porque ele é 30 por 10 por 10. E Então, aí eu pergunto para vocês, a gente já está em 30 centímetros por 10 por 10. Dá para diminuir ainda o tamanho desse satélite? Dá? Então a gente vai em um outro projeto da UNB, que é o Alpha Crux, professor Renato. Vocês acham que eles vão ter tamanho de um quê agora? Quase isso, quase, um pouquinho maior. Ele tem um tamanho de um gatinho bebê. Você pega no colo, pode fazer carinho e tudo. É ainda menor. E agora, por último... Não, por penúltimo, a gente tem um outro satélite aqui nacional que foi lançado pelo pessoal em Ubatuba, feito por aluno do ensino fundamental ou médio? Ensino fundamental. Ensino fundamental do 8º e 9º ano. Vocês acham que esse satélite lançado por eles em 2015 tem um tamanho de quê? De um celular? Quase um celular. Exatamente uma latinha de refrigerante. Inclusive, esse modelo de satélite, pessoal, ele é muito utilizado para a educação e ele é, nos Estados Unidos, chamado de CANSAT. Então, CAN, né, de lata e SAT de satélite. Então, satélite no formato de lata. E agora, no último nível, a gente tem um satélite que vai ser lançado aqui no Brasil, pelo Brasil no próximo ano, chamado ArtSat. Vocês acham que ele vai ter qual tamanho no ArtSat? De uma carteira? Uma carteira é boa. Agora a gente vai para esse tamanho de satélite, são chamados Pocket Cubes. Justamente. É o satélite de bolso. Eu tirei ele do meu bolso, ele cabe no meu bolso. E isso é tamanho real, pessoal. Vai para o espaço. Vai para o espaço. Carona pela SpaceX. É basicamente, tirando o SGDC e o Amazônia 1, todos os satélites que a gente apresentou depois são satélites do modelo que pega carona. Você não contrata um foguete só para ele, mas você vai pegar um lançador que já vai levar, por exemplo, um SGDC, aí no espaço sobrando você coloca algum desses. Depois que o SGDC está em órbita tranquila, o restante é colocado também em órbita. Então são modelos de carona que é chamado rideshare no setor espacial. E tem um ArtSat, que vai ser um projeto que deve ser lançado no próximo ano até maio, que ele também vai de carona na SpaceX e vai ser um projeto 100% brasileiro e que vai permitir com que a gente consiga trazer a educação espacial para Brasília. Nesse momento ele está sendo exposto, inclusive, no mundo inteiro e sendo testado já toda a telemetria, comando, comunicação, justamente para ser lançado no próximo ano. Então a ideia é de que ele seja lançado entre maio e outubro do ano que vem e justamente possua esse formato, porque o New Space ele consiste em algumas questões também, que é o quê? Baratear as coisas, você aumentar a eficiência. Quanto mais pesado, mais caro é. Chuta quanto que é um quilo de satélite hoje. 1 quilo para órbita, vocês têm noção de quanto está valendo atualmente? Você mandar 1 quilo para o espaço. 8 milhões? 100 mil, 8 mil dólares? reais, dólares? Não, tá muito barato. 100 mil dólares aqui. 8 mil estava barato. Vamos nenhum nem outro. Vamos fazer um pouco da média. É entre 40 a 60 mil dólares o quilo de satélite. Então, quanto mais você diminui e mais você maximiza a sua tecnologia, melhor é. Porque ele não vai custar tão caro para lançar e o retorno dele vai ser muito alto. Exato. E é exatamente por isso
que desde os anos 2000, mais de 60% dos países que têm algum artefato espacial lançou seu primeiro artefato espacial depois dos anos 2000. Mas para mim o mais impressionante é o CubeSat, que a gente mostrou, que é o da caixa de sapato, ele começa a se popularizar, ele começa a ser criado ali em 2003. Quando a gente analisa de 2010 para cá, são aproximadamente 45% dos países que lançaram o seu primeiro objeto espacial. Esse gráfico aqui diz melhor o que eu estou falando. Então, basicamente, o que a gente quer dizer com isso? Que graças à miniaturização do setor espacial, o espaço se torna acessível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer nação. Exato. Como a gente pode ver nesse gráfico também, Léo, você vê, são 60% dos países que já chegaram ao espaço nesse momento, eles são desse século. Então, eles atingiram o espaço esse século. O Brasil atingiu o espaço no século passado, né, com a ajuda da NASA, do INPE e tudo mais. Mas você sabe o que é mais curioso? De que a maioria dessas missões, a primeira missão desses países que atingiu o espaço, elas tinham algo em comum. Elas eram missões educacionais. E a gente do IDEA entendeu que tem uma solução muito interessante nisso. Pegando o nosso satélite de 5 centímetros, a gente consegue fazer com que qualquer aluno da educação básica brasileira possa sonhar em acessar o espaço dentro da sala de aula, através de uma metodologia que parte puramente de 5 passos. Você aprende a conceituar o que é o espaço, entender como sobreviver no ambiente espacial. Você aprende a projetar uma missão espacial, que é você aprender a olhar para a Terra e falar quais problemas meu satélite pode desenvolver na Terra. Depois, você constrói o satélite a partir do kit, que é exatamente do tamanho que a gente mostrou, mas dependendo da tecnologia, dá para colocar um em cima do outro, fazendo várias unidades. Depois você lança e começa a aplicar toda a coleta de dados que vai ser apresentada pelo seu satélite. Então, dentro disso, em conceito, essa é uma das partes mais importantes da missão. Por quê? Porque ela é a parte que é a pré-missão. E você sabe qual que é o mais interessante da parte de conceito de missão? De que normalmente ela não é desenvolvida por engenheiros. Essa é a coisa mais interessante. Uma coisa que a gente viu dentro das nossas aplicações educacionais, que normalmente quem lidera o grupo na parte de conceito de missão é uma pessoa que quer fazer biomedicina, enfermagem, ciências sociais. Então, porque a aplicação ela vai ser muito alta. A parte de conceito, ela liga direto com o aplicar. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, de que o espaço é para todo mundo. O espaço não é só para o engenheiro, não é só para o astronauta, ele é para a pessoa que quer fazer análise de dados. Esse é o mais importante. E o mais legal é que no IDEA a gente já está fazendo algumas crianças trabalhar com isso. Então, aqui é um pouco das crianças trabalhando como a parte de conceituação de espaço, através da nossa metodologia lá em Brasília, e tem comprovado, de fato, a premissa da Agência Espacial Europeia, que o espaço é, de fato, um forte impulsionador e facilitador social e econômico. Uma grande parte da cultura contemporânea e um grande ativo de apoio à educação. Então, basicamente, a partir dos alunos aprendendo a conceituar espaço junto com a gente, as professoras estão começando a dizer que os alunos estão começando a ter senso crítico mais elevado. Isso a gente está falando dos alunos do primeiro ano. E depois a gente vai para a parte de projetar. Essa é a parte que o pessoal que tirou todo o conceito de missão tem que tornar a sua missão viável. Você tem que começar a entender o que é um projeto. E a gente ensina para os alunos o que é um projeto. Porque isso aqui não se trata somente de setor espacial. A gente está usando o espaço como background, mas, na verdade, o setor espacial, como eu falei, já é para todo mundo e você vai usar a questão de projeto em todos os lugares que você for. Projetos do setor espacial não mudam. Se vocês seguirem a própria ordem lógica, vocês vão ver que os projetos na sua vida vão seguir essa ordem também. E projetar é o quê? É algo que tem início, meio e fim. E, além de tudo, você vai ter recursos limitados. Senão, não é um projeto. Se algo não possui início, meio e fim e não possui recursos limitados, isso é um processo.
E aqui entra um desenvolvimento de soft skill muito importante, que é a questão de trabalho em equipe. Quando você faz um projeto espacial, você vai ter uma equipe diversa discutindo sobre espaço na essência. Essa imagem mostra também um pouco da gente aplicando com os alunos, eles entenderam o que eram os componentes para fazer a seleção de componente do que pode e o que não pode entrar no modelo de satélite. E com isso, depois os alunos mesmo já trouxeram o feedback que passar por uma metodologia de educação espacial deixaram eles ainda mais comunicativos dentro da sala de aula. Facilitaram para eles interagir com os colegas, independente do grupo de trabalho deles. Bom, e o terceiro passo é construir. Essa é a parte mais maker hands-on. Os alunos que gostam muito da parte de exatas, esse é o momento na qual eles se destacam. Mas eu gosto de dizer também, né? Os alunos que eles dão vida ao projeto, normalmente eles são os mais tímidos. E é por isso que eles gostam muito da parte hands-on, que é a parte onde eles pegam e ficam trabalhando sem que tenha muita opinião dos outros. Isso é até engraçado. No entanto, é por isso que a gente também insiste de que os grupos sejam diversos. Diversidade atrai grandes soluções. E isso é extremamente importante de dizer. E é extremamente importante para o aluno, justamente nessa parte de construção, ativar a criatividade. Então, a gente teve experiências com aluno de casa de acolhimento, sem saber nada de eletrônica, buscando entender como você funciona e reverter um motor de um carrinho para aprender ainda mais como ele pode evoluir o projeto de educação dele. Então, isso vai integrando muito uma cadeia de conhecimento e desenvolvimento que no final a gente consegue entregar para as escolas ou, se não, também para os alunos que buscarem pela metodologia espacial. E aí o lançamento. Eles precisam entender de como é feito o lançamento. Então, é uma coisa que, inclusive, as pessoas têm dúvida ainda hoje. Hoje, para você botar uma coisinha dessa no espaço, só tem um meio. Pelo menos até o momento, que se chama foguete. Eles precisam entender o funcionamento de um foguete, saber como é que você testa para colocar isso num foguete, porque não é simplesmente eu chegar e falar assim, construí o meu, quero pagar. O foguete não vai olhar para você e falar assim, não, calma aí, que testes você fez? Você precisa fazer um teste de vibração. Porque se ele chegar em órbita e não funcionar, eu preciso garantir de que a culpa não é minha. Você fez os testes de vibração e sabe que ele vai funcionar ao final de toda a vibração de um foguete. Ou se ele desmontar no lançamento e acabar soltando peça dentro do lançador, também é uma catástrofe enorme. E sem falar que, se eu não construir isso aqui direito e coloco isso num foguete, o foguete pode entrar em ressonância. Resultado, explosão. E adivinha quem que paga? Alguém paga. Mas é justamente na etapa de lançar que os alunos também têm um dos momentos mais divertidos na etapa de projeto dele, porque a educação ela também precisa do elemento de diversão. Então, eles fazem o lançamento, refazem teste de lançamento, depois eles têm que começar a testar se o dado dele está sendo coletado e outros conjuntos. Então, nesse exemplo aqui, os alunos começaram a lançar até a metade do gramado. Eles terminaram com o lançamento atravessando totalmente o gramado. Então, o curso que era para acabar 3h30, acabou 3h30, mas os alunos queriam ficar lançando até 4 horas, porque isso acaba gerando para eles uma empolgação muito grande de lançar. Ou até mesmo na feira de ciência. Na feira de ciência era para acabar com os lançamentos meio-dia, a gente ficou até 1 da tarde lançando com os pais, junto com os alunos, porque também é uma atividade de integração familiar. Bom, e a última aplicação. Pessoal, isso é estatística no Brasil. A profissão que é mais buscada hoje no Brasil se chama analista de dados. Você ser analista. Então, hoje, é o que as empresas mais buscam e mais tendem a trazer alguma coisa para dentro dela, é analista. E é por isso que a gente também quer desenvolver isso com crianças, adolescentes e tudo mais. Porque isso é uma profissão do agora e do futuro. Eles precisam saber o que um dado te dá. E, acima de tudo, também como tornar aquele dado útil. E, mais uma vez, a gente consegue ver nossos alunos desenvolvendo habilidade profissional de futuro justamente para finalizar a etapa de aplicação. Então, é a parte justamente que ele tem um acesso à informação e ele tem que estruturar essa informação de uma maneira que vai ser útil socialmente. Então, um processo de discussão, um processo de grande crescimento para os alunos. E aqui a gente mostra um pouco, tipo,
como a educação espacial começa a se tornar viável dentro de um processo brasileiro. Então, dentro da análise da BNCC, quando a gente pega os nossos 5 passos, a gente consegue, através de análise da taxonomia de Bloom, a gente consegue ver que os alunos conseguem, através da nossa metodologia, desenvolver aproximadamente 63% de alguma atividade que vai ser chave para ele crescer dentro do desenvolvimento da BNCC. Então, a integração e a interdisciplinaridade de conhecimento acaba se tornando um grande recurso para o IDEA Space. Tanto que, depois de cursos, a gente pergunta para os alunos, quais matérias vocês viram durante o curso do IDEA Space? O IDEA não é um curso de matemática nem de física, mas só que os alunos veem 29%, quase 30% em ciências humanas, 42% em ciências naturais, que vai incluir a física, a química, mas também a biologia nesse processo, e 21% em tecnologia. 4% fica em linguagens e também a questão de matemática. Então, é totalmente uma metodologia multidisciplinar e também transdisciplinar que permite com que os alunos desenvolvam hard skill do mercado profissional, que é o conhecimento de como desenvolver projetos de metodologia científica, como fazer uma análise de dados, habilidade de robótica e programação, porque elas andam de mão dada nessa produção, e a capacidade de gerir projeto. Então, todo mundo profissionalmente, em algum momento, se deparou com alguma situação dessa. E também soft skills, porque a gente não pode chegar no mercado de trabalho sem ser criativo, sem saber comunicar, sem tomar decisão e também sem ter uma análise de resultados, sempre buscando a resolução de problema. São características que são listadas pela Unesco como as características necessárias para o profissional do futuro, e não tem nada mais futurístico do que você conseguir fazer uma missão espacial dentro de sala de aula e desenvolver essas características de profissional do futuro. Bom, esse é nosso time, é um time hoje bem diverso, apesar da maioria ser formado na UNB, e a gente trabalhou também na Agência Espacial Brasileira. O interessante é que cada um já trabalhou com uma parte dentro da Agência Espacial Brasileira. Então, eu vim da coordenação de educação, o Léo veio da parte de empreendedorismo e inovação, o Pedro veio da parte de satélites e o Rafael veio da parte de legislação. Então, ainda temos diretora de marketing, a Natália, que é advogada de formação, mas influencer também. Nosso diretor pedagógico, que já deu aula em alguns colégios de Brasília, que dá todo esse amparo de metodologia e pedagogia. E nosso head de inovação, Matheus Six, que até hoje guia uma parte de inovação e dados dentro da Neoenergia, que faz com que nossa metodologia seja efetiva. E o mais importante para fazer isso é que a gente trabalha sempre com parceiros. Então, o Pia Mater, que é a escola que tem recebido a nossa metodologia no ensino fundamental 1, tem permitido com que a gente consiga ter esse acesso aos alunos e ver os alunos realmente desenvolvendo porque estão aprendendo educação espacial dentro da escola. O Escrita Consciência Abrindo, que tem dado muitos toques para uma galera que é engenheira aeroespacial, de como se trabalha com educação. Então, tem sido uma parte ativa na nossa construção de metodologia. O Tempo Orbital, que vai ser um curso que o IDEA vai lançar no próximo ano, porque um artista, Edson Pavone, teve uma inspiração incrível, que é lançar um satélite para o espaço, que vai funcionar como templo para vítimas de Covid e outros desastres que a gente passou. Então, esse satélite vai ter a função de armazenar nome de pessoas que morreram ou que morreram dentro do satélite. A Vaia, que é uma lançadora americana buscando trabalhar no Brasil, e o pessoal do IBMEC, que é faculdade de referência aqui no Brasil. E por último... Bom, essas são as membresias, as acelerações que já passamos, a mais importante dentre elas, Inovativa, a TXM, o Novo Lab, e o IAF, que é a maior federação de astronáutica do mundo. Nós somos a primeira empresa brasileira a estar junto dessa federação. E assim, junto dela está a SpaceX, Blue Origin e todos os outros. Então, é um grande feito para a indústria espacial brasileira também. E com isso a gente